só pra saber se vocês gostam de futebol. Óbvio, tô triste, sabe disso? Curto, só não acompanho mais, mas eu curto. Tô muito triste. Podemos falar de futebol rapidinho. Então falei. Meu time tomou uma lapada ontem. Tomou uma lapada ou deu uma lapada? Tomou. Ah, tá, porque eu já ia falar, porque bateu foi o Palmeiras. É, exatamente. Vamos. Puxa futebol. Pode zoar o São Paulo. Já tá puxando já. O Marvel não vai mudar, não vai cortar isso não. Pois é, meu amigo Cato. Eu ia cortar, mas você falou que não precisava cortar, então eu dei continuidade. E afinal, por que você tá sofrendo? Tu torce pro Vasco, cara. Então, cara, pô. é tristeza daí, é tristeza do lado de cá. É só coisa, só tem tristeza. Ô, GH, você torce pra algum time? Cara, torço pro Santos. Não sei como é que Isso é mentira. Não existe torcedor do Santos que não sério? recebe aposentadoria. É o primeiro, então, que você conhece. Não, tá errado isso aí. Na verdade é o segundo que eu conheço outro jogador de Pokémon que torce pro Santos. É que na verdade o GH deve ter já uns 65 anos, só que não aparenta pela voz. Pode ser, né? Pode ser. Pode ser. Revelações aqui neste podcast. GH, 65 anos. Não, um eu jogador gosto da de terceira coisas idade. de velho, então já conta. Faz sentido. Tá na genética. Eu torço pro São Paulo. Tô, assim, decepcionado com o time que levou aquela lapada do Palmeiras ontem. Você que está nos ouvindo aí, né? Nós estamos gravando nesta quarta-feira, então ontem o São Paulo perdeu de 3-0 pro Palmeiras e saiu barato 3-0, E o né? Daniel Podia ser Alves, bem hein? mais. Então, né? Daniel Alves, né? O cara que Aquelas botou o São Paulo no declarações, mundo, né? As O declarações. cara que botou o São Paulo no mundo. Não que ter ganhado de 3-2 do Barcelona, 2-0 do Milan nos anos 90 tenha feito isso, mas, né, o Dani Alves botou São Paulo no mundo. Cara, é difícil, eu cara. achei nada a ver Difícil. o que ele disse, mano. Eu achei uma ingratidão do cara. Tá insatisfeito com o time, cara? Sei lá, desenrola uma saída, não sei. Desenrola e vai embora. Mano. Pô. Vê lá quais são as condições do contrato, se pode, se não pode, se tem quebra ou não, se tem algum time à vista. Já avisa pros assessores lá, ó, tô querendo voltar pra fora, eu quero ir pra outro time do BR. Sei lá, cara, mas tá insatisfeito, não faz aquilo não, cara. Eu achei tão feia aquela declaração dele. Pois é, não, o time tá todo meio torto, né? O Daniel Alves só fala e não joga, o Pablo me perde aquele gol que tava assim feito, né? E o Volpe não estica o braço. Aí tá difícil, né? Pô, não tem jeito. São Paulo. Cara, são tempos sombrios pra torcer pro São Paulo, hein? Saudades de 2005 a 2008. Pô, se tá sombrio pra torcer pro São Paulo, imagina pra quem é vascaíno que nem eu. Porra. Não, então, o São Paulo hoje é o pior time do Brasil. O Vasco é o segundo. Na verdade, não tem como ser o segundo pior, filho. Ou é pior ou é pior. O Vasco já passou desse nível. E aí, o problema todo não é nem o time em si, porque o time tava se consertando, fazendo boas partidas e tal. O problema foi a notícia de hoje de que a justiça lá decretou o Breguedete lá das contas e, mano, não tem o que fazer. O time vai decretar falência em breve. Já deve estar preparando um discurso pra isso. Cara, isso que é complicado. É bizarro, eu tava até falando com a minha mãe agora há pouco, inclusive, sobre isso, e ela mesma falou, olha, é muito triste quando um time com uma história tão grande, né, chega nesse ponto. E hoje a gente tá vendo aí o Cruzeiro assim, o São Paulo assim, o Vasco, o São Paulo, se continuar do jeito que tá, acho que pode chegar em alguma coisa assim. O Atlético Mineiro, eu tenho minhas dúvidas, eu acho que pode passar um aperto futuramente. Então, pô, o pessoal tinha que ser um pouco mais responsável, né? Cara, é uma má administração absurda, e isso vem de muito tempo, cara. Não muda a mentalidade, é a mesma coisa, e aí o time tá do jeito que tá, não vai ter futuro, sabe? É horrível, entendeu? E eu tava vendo hoje no Twitter, mano, que, cara, é muito ruim pro futebol brasileiro você decretar a falência de um time tão tradicional como é o time do Vasco. Assim como foi ruim com o que aconteceu com a Lusa, assim como é ruim o que tá acontecendo com o Cruzeiro, porque são times tradicionais do nosso campeonato e são times importantes. Não são times que surgiram agora, não são times que estão aí há pouco tempo começando a sua história, fazendo a sua história, e são times que já estão há muito tempo no campeonato e que tem uma base muito grande de torcedores, cara. A torcida do Vasco é uma das maiores torcidas do Brasil, tá passando por muita dificuldade há muitos anos e, cara, entrar numa situação dessa é muito
ruim pro futebol nacional. E aí eu entro pra ver, né, as notícias, o que o pessoal tá comentando, e eu só vejo torcedor falando, é isso mesmo, tem que ser, e é isso aí, não sei o que, livro. Cara... A galera parece que desistiu, né? Não, e não é nem torcedor do Vasco não, torcedor do Vasco é esperançoso, não desiste nunca do time não. É de outras torcidas, e torcedores de torcidas que se dizem colegas, né, amigas, né? E aí, e não dá, brother. É muito ruim isso, sabe? É tipo assim... mano, em futebol a galera só quer alfinetar, velho. Ninguém fala coisas boas, não. Bater... Fala muita merda mesmo. É bater em cachorro morto. É só zoar. E, cara, o pior pro Vasco é que é por má gestão, velho. O time pode ir mal o tanto que for, velho. Pode ir pra Série C e foda-se. O cara ainda vai torcer. E se tiver uma gestão boa, o time volta. Agora, falei por má gestão é foda, mano. Foi má gestão total. E eu fico triste que você citou a Portuguesa, né? Eu fico triste com o que aconteceu com ela. Não, depois ela usa, daquele campeonato brasileiro lá. Assim, eles estão tentando se reerguer, né? Ela tava indo bem aí nos campeonatos paulistas. Acho que ela tava tentando subir de divisão. Então, sei lá, sempre tive simpatia pela Lusa, né? Tomara que volte, né? Com certeza. É bom ter esses times tradicionais na elite do futebol. E aí o pessoal tava falando, faliu, abre com um time com um nome diferente. Mas, porra, não é a mesma coisa, sabe? É óbvio que sim. Eu acho que abrir com um nome diferente não deixa de ser Vasco da Gama. Eles botam um negocinho do lado. Vai ser Vasco da Gama alguma coisa. Vai ter que mudar os escudo. E ninguém vai chamar desse nome completo. Se acontecer mesmo, vai todo mundo chamar de Vasco. Porque o nome do time é Vasco da Gama e ninguém chama de Vasco da Gama, a maioria só chama de Vasco, só fala Vasco, então não vai fazer muita diferença. Não, é Vasco. Vasco. Tem que fazer o sotaquezão mesmo daqui. Mermo daqui. Tá ligado? Mermo, é isso aí. Tá ligado. O quê? Pode chamar a abertura? Tem certeza? Tá beleza então. Renato! Dragon News Podcast, o seu podcast competitivo de Pokémon TCG. Salve, meu povo! Sejam muito bem-vindos a mais um Dragon News Podcast. Eu sou Alan Cruz e olha, eu já passei pela fase da vacina e tô ansioso pra segunda dose, hein? Fala, pessoal, eu sou João Alcim e eu finalmente montei o cavalo roxo. Fala, meus queridos, e eu vou jogar de cavalo roxo no Latam. Caraca, que surpresa, hein? Pois é, cara. Rolou um spoiler no último podcast, né? Cavalo roxo vai reinar. Fugir dos Eternatos, hein, GH? Mano, a gente comenta um pouco mais pra frente, se você quiser. Vamos comentar mais à frente, sim. Mas antes, vamos entrar nas notícias e anunciar uma carta que essa eu vou querer. Só vou usar o efeito dela se for com essa carta, que é a carta do Professor Carvalho, o reprint do Base 7, só que como Professor's Research, né? O nosso querido pesquisa de professores. Só que com a arte do Professor Carvalho, que coisa linda, e eu quero jogar só com ela. Nossa, eu achei sensacional. Quando saiu o primeiro leak dessa carta, a primeira coisa que eu achei foi, não, isso aí deve ser fake, porque já tiveram a oportunidade de soltar um Professor Carvalho antes e não saiu, né? E aí depois que confirmou que realmente é verdadeiro, eu falei, não, com certeza, eu já quero 4, porque meu próximo deck que for usar Professor's Research, eu quero colocar o Professor Carvalho, porque relembra muitos tempos lá da Base 7, a arte tá maneiraça, acho que é a primeira vez que tem um treinador com uma arte desse tipo, né? Uhum. Pra quem não viu ainda, o desenho do Professor Carvalho escapa do retângulo, né, onde fica a arte, ele tá como que com o braço pra fora e fazendo algum tipo de anotação. Então, assim, ficou sensacional a arte, eu gostei, tô ansioso pra lançar logo. Não, e ele acabou de desbancar a Juniper como melhor pesquisa de professor, né? Com certeza. Eu só não usava a Juniper porque a Magnolia era foil, né? E, pô, tem que brilhar. Mas eu preferiria que fosse ela, né? Infelizmente a versão foil dela não veio pra cá, então e a Magnolia no deck. Agora eu vou ter que abrir uma exceção e colocar o Carvalho, né? Não tem jeito não. Eu nem tenho a Juniper, então eu ia ter que jogar de Magnolia de qualquer jeito. Só que... e a full art é real mesmo, aquela imagem? Tem uma imagem de uma Diz full que é real. Diz que a full art é real mesmo e ela vem dentro das 25 cartas, né? De celebrações que vão ser válidas pro formato padrão. Então, isso aí vai ser caçado pelo pessoal, né? Sim, vai ser
show de bola, né, cara? É tudo que a gente queria, pra falar a verdade. Uma carta dessa, cara, o Professor Carvalho tem um apelo muito grande. É muito legal que a gente possa ter, né, a carta do Professor Carvalho. E porque vai ser sensacional. Uma dúvida aqui, peraí. Eu não tô vendo a carta aqui, mas qual que é a marca de regulação dela? É D. É D. Ela continua rotacionando no ano que vem. Porra, Pokémon. Eu acho que vai demorar cara. um pouco. Eu acho que deve demorar um pouco. E assim, considerando os trainers recentes, né? Reprint de Shauna, Copycat, essas coisas, talvez o começo da rotação do ano que vem não tenha um descarte Amor Compre 7. Eu acho que também não vai ter, não. Cara, Porque a gente tem aqueles. a gente vai chegar nesse Foco da ponto. Corrina que compra carta, tem Bruno que compra carta, reprint da Shauna, da Copycat, então talvez não tenha. Tô sentindo que a gente Né? vai chegar perto de um formato parecido com Sol e Lua. Com Sol e Lua mesmo, início de Sol e Lua, só que sem usar apoiador no primeiro turno. Pois é, cara, Então, é isso aí foda que isso quebra, aí. né? Sem usar apoiador é foda. E eu achei que eles padronizando pesquisa do professor e ordem da chefia, eu achei que pelo menos no bloco espada e escudo fosse sempre ter pesquisa e sempre ter ordem. Só que até agora saiu 3 ordens e nenhuma com a regulação diferente de D. E agora mundo pesquisa do isso, professor isso. também. E eu acho que não vai sair. Do jeito que a coisa tá caminhando, deve haver a rotação no ano que vem pra ficar a marca de regulação E não deve ter outra pesquisa de professores até lá com essa nova marca válida, né? Eu acredito que a gente vai estar realmente caminhando pra esse formato. O que eu não gosto, eu acho que você começar o jogo tem uma certa vantagem, mas começar o jogo sem atacar, sem apoiador, não é legal. Lá por volta da, se não me engano, no final da X ou na Diamante Pérola, acho que na Diamante Pérola, na verdade, o jogador que começava realmente não podia usar apoiador, mas ele podia atacar. Então tinham muitas cartas que faziam sentido você ter no baralho para começar o jogo atacando, né? Por exemplo, aquele Dunsparce que a gente teve em Tempestade Celestial, ele era basicamente um reprint de uma carta daquela época. Então você atacava e botava 3 Pokémon no seu banco. Isso era muito bom para fazer o setup, né? Só que hoje a gente não pode pôr... Próprio Sol. Não, mas se você começa, você não ataca. Não, tô falando, se você tem essa possibilidade de atacar no T1, o próprio Sol faz sim. isso. Os Você teria o Sol Sub. começa a montar setup. Exato. Então assim, o jogador que começa, ele não usa apoiador, ele não ataca, ele, dependendo do que ele acontecer, ele vai comprar a carta do turno e passar. O que aconteceu comigo no torneio que eu joguei. Eu abri de Subble e nada. O draw do turno foi nada. Eu tava contra Cavalo Roxo, meu oponente baixou o Gengar e deu GX. Aí mais um turno sem fazer nada, no turno seguinte eu perdi o jogo, porque ele nocauteou o Subble que tava em campo, entendeu? Então é bem complicado de você jogar sem apoiador, sem poder atacar. É o tipo de regra que eu achei que iria prevalecer só por conta dos tag teams, né? Mas pelo visto deve continuar. Eu acho difícil eles voltarem atrás numa regra. Óbvio que você disse que naquele momento eles... a regra de você não usar apoiador no T1 era válida, mas você conseguiria atacar. Só que aí depois tinha a regra de você não atacar no T1, mas poder usar apoiador no T1. Sim. Não, Então, eu meio acho que que é possível inverteu, mudar. sabe? Eu acho que é possível mudar porque, por exemplo, antes você jogava moeda só depois que você via sua mão. Então, por isso que existiram cartas como o First Ticket, né? Se você tivesse ela na mão inicial, você mostrava e você começava o jogo. Uhum. Independente do resultado da moeda. Então, Não sabia. você já tinha sua mão para saber se você queria começar ou não. Isso mudou depois. Então eu acho que pode haver uma mudança. Acho difícil que seja agora. Talvez venha quando surgir um bloco novo, né? Eu espero que venha, na verdade, né? Porque eu queria voltar a poder usar apoiador no primeiro Eu turno. acho que novas regras vão ser implementadas em breve e a gente vai comentar ainda hoje sobre isso. Vamos lá. Não, e quando anunciaram essa regra de não poder apoiador no turno, foi na época que lançaram as primeiras cartas de espada e escudo. Então eu tinha uma teoria que era o seguinte, não uma teoria, né, mas uma intuição, que se vocês olharem as primeiras cartas de espada e escudo, quase todas elas tinham um ataque por uma energia que dava pouco dano e nenhum efeito, que era o Keldeo, o Celebi, se não me engano. Isso, o tinha Tapu-Koko. um Victini, que era o de energizar, tinha o Tapu-Koko, todas, tirando os Zacian, que os Zacian é roubado, os Amazenta também. Então, tirando os dois que era fora da curva, os outros todos tinham um ataque com energia.
energia. E aí, quando lançaram a regra, eu pensei, pô, é provável que eles lancem esse rolê de atacar no turno 1, porque é o que tá parecendo, pô. Os Pokémon tem um ataque de 1 energia, dá 40 de dano, me parece que pode ter esse rolê, mas não rolou. Mas tem a outra teoria de que saindo Sol e Lua, quem sabe? Porque eles não tem como você implementar uma regra dessa de atacar no primeiro turno com várias cartas de Sol e Lua que podem abusar disso, tipo Gengar. Então, saindo Sol e Lua, quem sabe eles dão a louca lá e falam, ó, a partir de agora, ataca no primeiro turno. Foda-se vocês. Então, pode ser. E talvez não teriam anunciado porque, né, a gente ainda tem quase um mês de jogo com Sol e Lua no formato. E né? eu não acho Lembrando que é tudo especulação, né? Eu também não acho que vão anunciar agora também, não. Eu acho que já teria anunciado se fosse fazer, mas não dá pra perder a esperança. Eu acho que ainda também não. A gente vai entrar nesse assunto. Pode ser. A gente vai entrar nesse assunto, eu vou explicar o porquê que eu acho que eles ainda não vão anunciar. O que eles anunciaram aqui pra gente, na verdade nem pra gente, né? Na Austrália, foi a box do Pikachu Zekrom e do Rexizard da sua versão dourada, que é uma carta que foi lançada no Japão, se eu não me engano, junto com o lançamento dos Tag Teams, quando lançaram no Japão. Teve as suas... Acho que deve ter... Se saiu pouco tempo depois. Que tem a versão regular, Full Art e Rainbow. Se eu não me engano, tem a Rainbow também. É isso? É porque agora a gente tá com umas raridades diferentes, agora eu não lembro. Não, a dourada ela veio um pouco depois, né? Sim, foi mas quando a gente veio tem... a Tag Team All Stars. Mas a gente tem normal... no GX era normal isso mesmo, né? Já tinha a Rainbow no Tag Team, né? Ah, tinha. Era regular, Full Art, Rainbow e alternada nos Tag Team. Isso. Aí saíram algumas douradas. E aí depois saíram algumas douradas. Uma dessas douradas era o Pikachu Zekrom e o Rexizard. Que tá aproximadamente atrasada uns 2 aninhos, mais ou menos. Nossa, muito atrasado. Mais ou menos uns 2 meses, tá com previsão de lançamento pra novembro na Austrália. É o que eu tô lendo aqui na notícia. Se eu traduzir errado, vocês me corrijam. Mas com previsão de lançamento pra novembro na Austrália. Não sei se esse produto vem pra cá. O que ele é importante pra gente? Nada no competitivo, pra quem é colecionador de promo, ok. Porque se eu não me engano, ele é promo. Então, tipo, pra quem é colecionador... Deve ser promo arte alternada. Então, pra quem é colecionador, beleza. Ela vai servir. E vem com boosters atuais, estilo Rain, estilos de batalha, Battle Styles. Isso é legal, porque se viesse com um booster antigo, misericórdia. Sem condições. Mas vem com os boosters atuais. Legal. Mas esse produto aqui, se chegar pra gente, e eu acho que a Tia Copag não vai trazer, mas se chegar pra gente, é só pra colecionador. Porque não vai valer a pena, porque novembro já rotacionou. Então, eu acredito que seja esse o ponto. Primeiro porque, assim, lembra que nos últimos podcasts a gente citou que tinha alguns produtos que eram exclusivos de algumas lojas, né? Esse produto ele não tá nem listado para distribuidor porque ele é exclusivo do Walmart, né? Quando a gente falou daqueles triple packs diferentes. Esse, por enquanto, é um produto exclusivo de uma loja específica na Austrália. Muito possivelmente, ele deve vir para alguma loja, pelo menos nos Estados Unidos. O que, de pronto, já provavelmente levaria a crer que ele não deve vir para cá, por conta dessa exclusividade, entendeu? É realmente muito complicado. Seria uma carta só para colecionador mesmo, né? Bem bonita, na verdade, mas só para colecionador, porque a previsão de lançamento é novembro, já tá rotacionado. Pelo menos aqui na América Latina, o expandido não vê jogo, né? Então não faria muita diferença ter essa carta aqui ou não. Então não sei, eu acredito realmente que possa não vir para cá. Até porque quando nos Estados Unidos saiu aquela box Small But Mighty, que tinha Igglybuff, Cleffa e Togepi GX alternado, essa box não veio pra cá. Primeiro porque não tinha apelo nenhum no competitivo, segundo porque foi lançada com boosters antigos lá nos Estados Unidos, né? Então não veio pra cá. Acredito que também não venha. Cara, por quê? Por que a Pokémon faz? Tem muitas cartas que ela podia muito bem lançar antes, por exemplo, Pikachu Zekrom, Rexizard jogam desde que saiu. Você poderia deixar isso mais disponível, até porque o Rexizard mesmo passou muito tempo sendo caro, até vinha a promo lá alternada, ok, foi ótimo. Depois veio a alternada do Pikachu Zekrom, ok, foi ótimo, veio mais barato, os dois baratearam.
chegaram, ok. Mas até pra elas seria melhor lançar essas cartas antes, porque a galera tá mais no hype das cartas. A galera que joga tá no hype das cartas, poderia comprar pra jogar. E a galera que coleciona também tá no hype das cartas, poderia comprar pra guardar. Então, assim, não sei, cara, por que lançar depois, se é possível lançar antes e ganhar mais dinheiro com isso? Pois é. Eu tava até olhando aqui, eu vim dar uma olhada na lista de promos de Sol e Lua, e ela fecha na 246, que é a Sabrina Bryson, que saiu no Toolkit recente, né? E não tem nenhum espaço vago, geralmente eles acabam deixando, né? Que é um indicativo de que vai sair depois, né? Sim. A gente já sabia que tinha 246 promos e todas elas já estão ocupadas, então muito possivelmente essa carta aí deve ser um arte alternada de alguma das raridades do Picron e do Rexard, né? Não deve vir como promo, não. E talvez nem venha pra gente. Pra gente não, né? Eu digo pro público americano, né? No caso. Produto que vem pro público americano tem chance de vir pro público BR também. Por isso que eu digo pra gente aqui, que eu digo é no geral, sabe? Até, tipo, pegando a Europa e Estados Unidos, Brasil. O que eu imagino, assim, é que com esse lançamento, mesmo que tardio dessas artes que saíram no Japão, mas não saíram aqui, fica a esperança de virem algumas cartas que saíram lá também e não vieram pra cá, como Trevenant e Dusknoir em arte alternada, aqueles outros apoiadores full art como a versão masculina da Soldadora. Então a gente espera que eventualmente eles venham pra cá, né? Mas é pra colecionador, né? Sim, colecionador. Isso aí é o meu lado colecionador falando. O que eu imagino é que talvez a gente tenha, não sei se vocês lembram, se vocês já jogavam na época, já tava no formato Sol e Lua, já com Sol e Lua lançando já há algum tempo, e teve aquela box Best of XY, se não me engano, que vinha vários apoiadores full art e um Shaimin alternado, uns negócios assim. Pode ser que eventualmente venha uma Best of Sun e Moon com essas cartas que faltam, né, pra colecionador. Seria um produto voltado realmente pra colecionadores, né, mas pode ser que venha. Sei. Faz sentido isso daí. Bom, além disso, temos um V-Memories Collection da GameStop com lançamento pra 8 de outubro com um custo de 30. Mas esse produto aqui, o que deve vir nesse produto desse V-Memory? Meow VMAX? Alguma coisa do tipo? Não. Desgraça essa. É porque assim, V-Memories Collection é um produto que vai sair também exclusivo pra GameStop nos Estados Unidos. Não tem muita informação sobre o que é, mas eu achei interessante porque assim, o custo listado dele é de R$29,99. Sendo R$29,99, o que a gente já teve nesse preço sendo vendido? Foi a box do Meow V e Meow VMAX lá no comecinho de Sol e Lua. Então, aliás, ele lançou antes da primeira Sol e Lua, da primeira Espada e Escudo, né? Ele foi até válido para aquele último regional que teve, antes de ter saído, acho que tinha acabado de sair, ou antes de ter saído a Espada e Escudo 1. Então, eu achei interessante essa notícia porque a gente ainda não sabe o que necessariamente vem nessa collection, mas pode ser que esse produto chegue a vir pra cá porque essa box do Meow veio também, né? Então a gente tem que ficar de olho porque pode ser alguma coisa interessante. É isso aí. Pode ir pra próxima aí. Meow é isso aí. GH sempre com comentários capciosos. Então vamos seguir aqui então. Foi hoje, né? A data de hoje, dia 18 de agosto, a gente teve a Pokémon Presents anunciando novidades do mundo Pokémon. Teve novidades sobre o Pokémon Unite, teve também do Café Remix, que é um jogo pra celular, bem casual. Joguei, quando saiu o Café Mix, eu joguei, sei lá, 2 horas, 1 hora, meia hora e larguei. Mas bem casual, papo de aquele joguinho, tipo aquele do doce lá, eu esqueci o nome. De você ficar juntando as cores e eliminando as paradas. É bem casualzinho, então nem vale muito a pena comentar tanto sobre. Mas também teve novidades sobre Brilliant Diamond Shiny Pearl, que é o remake de Diamante e Pérola, né? De Diamond and Pearl. E também novidades sobre Legends Arceus. E temos uma carta promocional, né, do Arceus V, que vai ser distribuída para quem comprar o jogo no Japão. Aparentemente essa carta vai ser distribuída apenas lá. Não sabemos se ela pode vir para cá ou não, mas é uma carta que tem até a logo do filme. A logo do jogo nela. Então é uma carta promocional para quem assistir, quem comprar o jogo vai receber essa carta. E ela tem 220 de HP incolor, tem um ataque por 2 energias incolores, Trinity Charge. Procure no seu deck por 3 energias básicas e ligue ao seu Pokémon V da forma que você quiser. Então embaralhe o seu deck. E o segundo ataque por 3 energias incolores, Power Edge, 130 de dano. Assim como toda carta de Arceus, mais uma carta que, tipo, é ruim.
Eu não jogaria de fora, assim, o primeiro ataque dela, não, sabe? Sem soldadora? Ah, tem Melanie. Muito rolê. Hã? Pra incolor. Não, é rolê. Mas eu acho que o benefício que ela te gera de, tipo, 3 energias nos Pokémon V direto, assim, vindas do deck, é bastante forte, sabe? Então, se o seu baralho for pesado em energia e você tiver algum meio de acelerar esse Arceus, eu vejo como um ataque interessante. Óbvio que a gente não sabe se essa carta vai vir pra cá, se ela vai ser disponível. Ainda tem muita coisa pra aparecer, né, no nosso formato, mas eu não jogaria de fora. O segundo ataque, 130 por 3 incolores, é ruimzão, isso aí pode esquecer. Mas o primeiro ataque eu não jogaria fora não, cara. 3 energias do deck eu acho interessante. PH, não me decepciona no comentário. Ih, rapaz, que isso? Vocês estão esquecendo de uma cartinha aí, boa, que se aproveita disso, chamada Dito. Então, assim, ele tem potencial, cara. Nesse rolê da Melanie, ele tem potencial. Não sei se vai ser bom, não sei. Provavelmente não. Mas se o meta ficar um pouquinho mais lento, eu acho possível você fazer um toolbox com o Arceus e o Dito. Porque se acelera as energias pro Dito, dependendo da sua match, por exemplo, você pode usar várias energias, um off ou 2 off. Por exemplo, o meta é, sei lá, Earthful, o Shadow Rider e o Ice Rider. Tá, Ice Rider é metal, Earthful, Psíquico, Shadow Rider Dark. Aí você faz um deck toolbox com essas 3 energias. Você faz, sei lá, 6 energias de água e 2 energias de cada uma dessa cor. Acelera pro Dito e pronto, você tem o atacante que você quiser na match. E tem esse exploit aí com Arceus, cara. Ele tem potencial pra um deck de toolbox. Porque existe o Dito. Se não existisse o Dito, eu acho que ele teria que jogar num deck mais focado. Por exemplo, 2 tipos de energia diferentes. Sei lá, água e elétrico, joga num Rap Strike com Melanie, alguma coisa assim. Então, ele tem alguns potenciais escondidos aí com a Melanie, velho. Eu gosto dele, gosto bastante dele. Me decepcionou, cara. Que isso? Você tá jogando de Shadow Rider e você não fez uma comparação com a Cresselia, que puxa 3 por uma energia só. Ah, não, é porque é diferente. Se puxar de cores diferentes é o rolê, entendeu? É um ataque que puxa pra um bicho só, que só funciona desse jeito no primeiro turno, se você for o segundo. O Arceus vai puxar 3 energias a qualquer momento da partida. Mas mesmo assim, você vai perder no mid-game, dependendo do deck que você tá enfrentando, usar um ataque pra energizar? Não, lógico que não. Eu tô dizendo que ele faz mais coisas do que a crescer. Não tô dizendo que eu vou fazer isso. Eu acho ela melhor porque ela é efetiva na proposta dela. Porque início do jogo o início do jogo é a fase de preparação, é a fase de setup. Então você precisa energizar. Então ela faz isso muito bem ali. Você não vai precisar acelerar, dependendo do deck, né? Na estrutura dela ali, você acelera a energia, vai pro início do jogo. O Arceus, você vai usar isso aí uma vez no jogo. Será que não é mais interessante você acelerar 3 energias com a Cresselia? Se ela fosse como o Volcanion, que deixava eu ligar à vontade, com certeza. Mas ela não me deixa ligar à vontade. Não, e ela só acelera psíquica. Eu acho que mesmo se ele deixasse ligar à vontade, a diferença entre os dois é o estilo de deck que vai ser usado. Por exemplo, a Cresselia vai ser mais um deck agro, igual o Volcanion. É tipo, acelera energia, bate. O deck de Arceus, que é um toolbox, pra esse caso que eu comentei, é diferente. Não é um deck que você precisa bater todo turno ou matar todo turno. Se você tá jogando mais mid-range, né? Ele é mid-range, ele é lento. Você precisa fazer seu setup, por exemplo. Você tá contra um Shadow Rider. Você precisa atacar 2 vezes pra ganhar o jogo. Você precisa fazer dois moltres. É isso que você ganha o jogo. Num deck de toolbox é isso. Você seta 2 Pokémon. Quando os 2 bater, você vai ganhar o jogo em 2 ataques. Você não precisa ganhar o jogo em 3, 4 ataques. Que é as estratégias lineares dos outros decks. No toolbox você vai explorar a fraqueza dos decks principais do meta e ganhar o jogo em 2 ataques. Então você tem tempo pra poder fazer isso com Arceus. E com o Moltres você consegue bater no T1, né? Você puxa uma energia com a habilidade do Moltres, move com a Energy Switch e tá lá. Né? Liga uma da mão. Se você fizer um deck de Melody, você pode bater T1. Com mas não sei se bem que o Moltres é um dos melhores pra usar como atacante Dark. Mas sim, quando lançar o Arceus, lançar todas as cartas V, é o momento que você vai sentar assim, ó, eu quero um deck desses 3 chips, que é os 3 que eu comentei, por exemplo. Metal, Dark e Psíquico. Vai ganhar dos 3 melhores decks do formato. Aí você vai lá no PTCGO, filtra lá, Metal, Dark, Psíquico. E aí você começa a ler as cartas e ver qual são os 3 melhores atacantes pra você usar com Ditos. Ainda teria Ninetales, que cabe bem num toolbox, né? Ainda tem Ninetales, exatamente. E geralmente as cartas V, eles estão saindo muito com ataques de uma energia com cor e 2 incolores. Então já facilita um pouco o rolê. Eu acho legal aqui pra comentar é a arte dessa carta que tá linda demais. Nossa, esse Bidoof na carta é lindão.
Então, eu ia falar, tem uma Beautifly, tem um Deus e tem o Arceus, né? Exatamente. Tem um Deus Bidoof e Arceus. Não, um Grident? Ah, não, um Bidoof. Eu achei que fosse um Bidoof e outro Pichinho do lado, mas são dois Não, Bidoof. É 2 minutos. E tem Não, a arte ficou sensacional. Quem puder dar uma olhada. Ficou... E tem Não tem Grident ensinou, pô. Ah, é verdade, né? Mano, eu não sei nem de onde que é o Grident. Ah, mas é porque quando eles fazem esses remakes, esses jogos assim, sempre acaba vindo uns bichos diferentes, né? Não, Você vai tem. pode começar com o Howlet, né? Então... A gente vai chegar nesse ponto, a gente vai falar sobre o jogo. Bom, mas continuando aqui, se você tiver pelo Japão dando um rolezinho, você compra o jogo lá, né? Vai lançar em janeiro, se eu não me engano, ou fevereiro. E aí você compra. Tem que ser pre-order. Tem que ser pre-order? Então você compra antes, chega no Japão e aí você recebe essa carta, tá bom? Agora, se você for dar um rolezinho por Taiwan e Hong Kong, lá tem a promo do Lithium V e do Glacium V, que são cartas diferentes do que a gente já conhece, do que a gente vai receber agora em Cells em Evolução, que vai lançar agora dia 27, são diferentes, porém elas são carta promo que vai receber para quem comprar o Brilliant Diamond e o Shining Pearl. Quem comprar o Brilliant Diamond vai receber o Lithium V e quem comprar o Shining Pearl vai receber o Glacium V. Porém, a gente não tem informações dessa carta, como que são os efeitos, se são os mesmos efeitos ou não, pelo menos eu acho que não foi comentado aqui pelo que eu li. A gente ainda não sabe como que vai ser e muito menos se essas 3 cartas, aparentemente, né, tanto o Arceus V quanto o Lithium V e Glacium V, se elas vão vir ou não pra gente aqui no futuro. Só um comentário off-topic aí, ó. Seu inglês evoluiu, hein, cara? Obrigado. Olha só, mandou um Brilliant Diamond. Eu tive uma ele quase errou e mandou um Brilliant Diamond. Olha, eu tive uma aula focada em pronúncia. Então eu tive, né? Eu tô o dia inteiro falando esse nome também e uma hora eu tinha que acertar. Eu conheço gente que compraria os 2 jogos pra ter as 2 promos, sabe? Porque é muito legal. Você, pô, eu conheço. Podia botar esse tipo de coisa aqui, né? Desculpa te cortar, mas eu conheço quem comprou no lançamento e eu estava com essa pessoa no Inter de São Paulo. A gente chegou atrasado. Não, a gente ficou 2 horas, eu acho, em frente à loja, esperando a loja abrir pra poder pegar o jogo antes do lançamento do Espada e Escudo, porque o cara falou que ia entregar. Esperando chegar na loja pra poder entregar. E comprou naquele preço absurdo de caro. E comprou tanto o Sword quanto o Shield. Pagou nos 2. Eu falei, tá. Nossa, aí é brabo. É o colecionador, né? Sempre encontrando meios de se torturar. Exatamente. Algo a se falar também, GH, sobre essas promos? Não, nada não. Tá tudo de boa. Então tá tudo de boa. E, bom, vamos... Já que a gente falou dessas cartas primeiramente, né? Então, teve o anúncio do Brilliant... Peraí que eu agora até emocionei na hora de falar o nome do jogo. O Brilliant Diamond and Shining Pearl. Caralho, eu tô ficando bom nisso mesmo. E a gente teve o anúncio, foi muito legal, o que eles, acho que vocês não viram sobre, mas tem muita coisa legal nesses 2 jogos, né, no remake. À primeira vista a galera estranhou um pouco, mas vai ter muita coisa legal no remake. Só que o que eu mais dei atenção foi no jogo do Legends Arceus, porque eles estão trazendo muita coisa diferente, né, a proposta tá bem diferente. Se passa no Japão feudal, tem o trailer já, é só procurar no YouTube que você vai encontrar o trailer, tá? E temos novos Pokémon também, então isso que chamou mais atenção ainda. No jogo você vai ser convidado para participar do Galaxy Expedition Team, que é um time de... uma expedição que você vai fazer para catalogar. Eles usam a Pokédex, é um livro que você vai anotando, eu achei legal pra caramba. Eles usam a Barça para poder catalogar os Pokémon. E é uma área que eles mostraram, né? Eles mostraram uma área aparentemente, né, como se fosse um mundo aberto. Então você tá andando ali pelo matinho, os Pokémons estão ali, como no próprio Sword and Shield às vezes aparece de você ver eles ali no habitat. Porém, eles podem fugir de você, eles podem te atacar e o próprio jogador, não sei se vocês viram sobre isso, o próprio jogador ele pode receber dano de um Pokémon. No trailer aparece um Luxray atacando o jogador e ele toma um ataque de raio. E você pode pode meio que tipo desmaiar e aí você volta para um acampamento. Não tem o nosso querido como é que é? O Centro Pokémon não tem o Centro Pokémon.
Pokémon são acampamentos que você vai e descansa. Eu achei muito legal essa dinâmica, sabe? De ter acampamento, já que, né, naquela época não tinha essa tecnologia. E outra que você crafta suas próprias Pokébolas. Então isso é legal também. Você tem que pegar o Apricorn, pegar um outro item e você consegue fazer suas Pokébolas diferentes. Mas, dependendo do Pokémon que você tá perto ali, ele vai fugir de você, então você tem que correr atrás dele. Ou você vai ter que ir na grama alta, agachado, andando devagar pra chegar perto e jogar a Pokébola. Ou ele vai te atacar e você precisa fugir. Tem uma cena do Ursaring dando um tackle no seu personagem, ele desviando. Muito legal. O cara é bom, hein? Tomar um desviado do Ursaring. Sério, o Ursaring veio pra dar uma porrada e ele, deu aquela desviada. E, tipo assim, e as batalhas estão... E é esse ponto que eu falei pra vocês que eu acho que vai ter mudança, talvez possa ter mudança no nosso jogo, né? A gente tava falando sobre atacar no T1, usar apoiador. Eu acho que eles podem fazer uma mudança por causa do novo jeito de batalhar que tá nesse jogo. Primeiro, não tem mudança de cena de batalha. Você entra na batalha automaticamente, você tá ali andando no cenário, você vê um Pokémon, automaticamente você já entra na batalha, e aí você coloca o seu Pokémon pra batalhar com ele. E tá no estilo de RPG que você não é mais de turno. É conforme... Tem eles chamam de 2 estilos de batalha. Tem o Strong, o Strong Style e o Agile Style, que é o de agilidade e o de força. Então, se você quiser escolher o estilo de força, você vai perder um pouco de velocidade no ataque. Tem a ordem de ataque lá, igual nos RPG tipo Final Fantasy tem. E aí, mas você tem um ataque mais forte. Se você priorizar o estilo ágil, né, priorizando a velocidade, você pode atacar mais vezes, porém seu ataque vai ser mais fraco, talvez, do que do estilo de força. Então, será que a gente vai ter uma forma diferente de jogar diante disso? Porque o lançamento é pra janeiro ou fevereiro. A gente tem lançamento de coleção em fevereiro, né? A gente tem um lançamento de coleção em novembro e vai ter em fevereiro. Então tá na porta pra eles anunciarem uma coleção temática de Legends Arceus. Então, tá vendo? Tem um novo estilo, sabe? Que prioriza qual o jeito que você vai ter ali. E outra, não tá mais por turno. Eu faço a minha ação, você faz a tua ação no jogo. É por velocidade. Ele ficou mais dinâmico, né? Então, tá mais todo mundo ao mesmo tempo. Isso me faz pensar que, será que eles podem trazer o que o Magic faz? Que seria estranho logo no início. Mas, porque no Magic, quando você anuncia um ataque, ou dependendo da fase que você tá, porque lá é difícil explicar pra vocês, até porque eu entendo pouco, mas no Magic você anuncia um ataque, o seu oponente escolhe defender ou não, porém, na sua ação ele pode usar uma carta, tipo, vamos dar um exemplo, ele pode usar um item que tira uma ferramenta sua, mas no seu turno. O jogador não é separado mais por turno, eu não interfiro no seu turno com o que eu tenho de cartas na minha mão. Olá, pessoas! Então, eu não sou um profundo entendedor de Magic, mas o que o Cato quis dizer é que no Magic, o seu adversário ele pode te responder. Então, assim, se eu quero baixar algum bicho, ele pode usar uma contra-magia pra não deixar o seu bicho entrar em campo. É basicamente isso, ou anular algum efeito... Essas coisas assim. É até um ódio que muita gente tem do deck azul de controle. Agora não. Agora, será que eles podem implementar isso? Porque no Magic, o cara pode usar, vou usar um feitiço aqui. Tá no turno do oponente, o cara, vou usar uma mágica instantânea aqui e posso fazer esse efeito aqui. Será que por conta dessa dinâmica que tá trazendo, por isso que eu falei pra vocês que eu acho que pode ter uma mudança. Porque tá dinâmico, sabe? E eles vão trazer eles com certeza vão trazer algo desse jogo pro TCG também. Por isso que eu tava tão ligado pra saber as novidades, e principalmente nesse estilo de batalhar, porque isso pode se refletir dentro do jogo. Eles podem trazer algo diferente. Lembra das trademark que a gente viu? Será que dentro dessas trademark não tem alguma coisa do tipo? De você fazer algum efeito... V-Star, eu acho, não era? V-Star que tinha? V-Star e V-Climax. V-Max Climax e o V-Star. Será que não vai ter algo do tipo, sabe? De você interferir no turno do seu oponente? Eu tô viajando, porque é a visão que eu tive. Não tem turno. Eu entendo. Eu só espero que isso não aconteça. Eu acho que interação no turno do oponente dentro do Pokémon vai aumentar em muito a complicação do jogo, sabe? A gente já vai ter 3 estilos de batalha diferentes, e você adicionando nisso mais interação no turno do oponente, eu acho realmente complicado. O que eu acredito que possa acontecer é que a gente tenha um bloco no TCG voltado para essa expansão, sabe? Que venha futuramente acaba Espada e Escudo e a gente tenha um bloco Legendary, um bloco Arceus, sabe? Por exemplo. Mas você interagir no turno do oponente, não só
acho que não vai acontecer, como eu espero que não aconteça. Na história, pelo menos até hoje, a gente teve acho que uma carta só que interagia no turno do oponente e logo depois desistiu-se de fazer isso aí porque era muito roubado, né? Bora cá. Eu não lembro certinho o nome, mas ela anulava uma habilidade, sabe? Tipo, eu vou pegar aqui o texto dela. Mas eu poderia usar no turno do oponente? No turno do meu oponente. Tipo, Ela estando na minha mão, eu poderia usar a qualquer momento no turno do oponente? Isso, tinha uma condição, você tinha que ter um Pokémon, acho que não me engano, level X no seu banco, e aí você podia quando o seu oponente anunciasse na verdade um Poképower, né? Uhum. Que era aquela, acho que a habilidade que você ativa, né? Você podia negar a ativação da habilidade. Cara, achou aí? Eu vou procurar aqui, eu já... Yu-Gi-Oh! E eu já joguei Magic também. Uhum. Eu já joguei Runeterra. Estou jogando Runeterra. Que mais? Ou seja, mas Ou seja, o tempo dá uma desconectada, consigo jogar. Então, ou seja, eu joguei vários jogos que tem esse rolê de interação no turno do oponente. O que eu acho? Eu prefiro que tenha interação do turno do oponente. Entanto, no Pokémon, hoje não é possível, porque o Pokémon não suporta esse tipo de coisa. Não tem cartas que suportem isso, de ter interação no turno do oponente. As cartas, elas são focadas em coisas pra fazer no seu turno. Então, inclusive, acho que esse é um dos motivos que essa carta que o Alcin falou era tão roubada, porque aqui, achei provavelmente era só ela, e não tinha outra carta que tivesse interação, e o jogo não suporta isso. Não tem suporte, não tem cartas, não tem habilidades que se aproveitem desse fato de jogar no turno do oponente. Achar bom? Eu ia achar, mas o jogo teria que lançar muitas cartas com essa mecânica, mas muita carta mesmo, mudar a regra, mudar a mecânica, pra poder fazer com que funcione esse rolê de interação. Eu particularmente gosto quando tem interação do oponente no meu turno, porque isso aumenta um pouco o nível de dificuldade do jogo e beneficia quem é bom no jogo, né? Isso só melhora a qualidade do jogo, aumenta um pouco o nível dos jogadores no geral, e recompensa quem joga bem, quem pensa nessas interações. Eu gosto. O Pokémon hoje não tem como, não suporta. Aqui, ó, eu achei a carta, era a Team Galactic's Invention Power Spray. O efeito dela era o seguinte. Vou mandar. O efeito era o seguinte: você pode jogar esta carta da sua mão durante o turno do seu oponente, quando o seu oponente utilizar qualquer Poképower. Previna todos os efeitos desse Poképower. Isso conta como aquele Pokémon usando o seu Poképower. Se você possuir 2 ou menos Pokémon SP em jogo, você não pode jogar esta carta. Então a condição era ter 2 Pokémon SP. Num meta que era basicamente centrado em Pokémon SP, entendeu? Então, ter 2 Pokémon SP não era algo muito difícil, entendeu? E você simplesmente anulava um Poképower, que é uma habilidade de ativação, né? Um exemplo hoje, se você parar pra pensar, a habilidade do Houndoom de estilos de batalha seria um Poképower, entendeu? Sim. Então, eu vou buscar minha energia no baralho. Não vai, entendeu? Seria muito forte. Concordo, seria algo muito forte mesmo. Eu não acredito que esse Legends Arceus venha como um novo bloco, porque no final da transmissão eles falaram que tanto o Brilliant Diamond e Shining Pearl e o Legends Arceus não entra como competitivo de VGC, então acho que eles não devem surgir como bloco, eles devem surgir como expansão mesmo de Espada e Escudo. Eu acho que não vai vir como um bloco novo. Acredito que talvez meados do ano que vem eles possam anunciar uma nova geração, talvez, porque já tá há algum tempo, né? Já tem quantos anos? Já tem uns 2 anos já de Espada e Escudo? Sim, foi começo de 2020. Tem 1 ano e 7 meses. Então já tá, tipo, final do ano que vem, talvez eles anunciarem pra 2023, talvez sair uma nova geração, algo do tipo assim, pra poder eles trazerem um novo bloco. A gente tá indo pra 8ª coleção? Não, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, então. Geralmente são 12 coleções de Espada e Escudo. Isso, o final do bloco deve ser no final do ano que vem. Então, o final do bloco deve ser final do ano que vem, pra início de 2023, talvez ter um lançamento, uma nova coleção pro Natal de 2023, de 22, né? Eles têm o costume de lançar o jogo no Natal, então eles devem estar preparando pra anunciar a 9ª geração pro ano que vem. Então, eu não acho que essa coleção venha como, primeiro, venha como um bloco. Segundo, eles mudaram esse estilo de jogo, e provavelmente nesse jogo eles estão fazendo como um teste, como eles já fizeram outras vezes em outras situações. Então, eles provavelmente estão fazendo como um teste essa nova mecânica de batalha dentro do jogo. Então, provavelmente eles podem estar pensando em trazer alguma inovação pro TCG também, algo que se reflita pra gente. Hoje, como o GH estava falando, a gente não tem estrutura para jogar nesse formato.
formato onde você consegue interferir no turno do oponente. Mas quem sabe com o lançamento dessa coleção, eles não comecem a lançar cartas para ter esse tipo de interação. Porque hoje a gente não tem como. Porque não existem cartas para esse tipo de interação. Mas quem sabe que quando lançar o Legends Arceus, eles não lancem e comecem a lançar algumas cartas que façam esse tipo de interação. Que não seja talvez tão roubado quanto essa que o GH acabou de ler, mas que possa ser alguma coisa que interfira. Ou talvez nem seja esse a grande, né, mudança, talvez, que eles possam trazer. Vai que eles fazem que nem o Magic tem side deck, de você ter uma quantidade limitada de cartas ali separada que você pode, sei lá, interagir durante o jogo. Não sei, cara. Mas meu sonho da vida é ter side deck no Pokémon, cara. Eu confesso a você, GH, se você puder explicar, que eu não sei como funciona o side deck, mas eu acho que eles estão se preparando pra trazer alguma novidade pro jogo, porque a gente tá num jogo que a gente tá, querendo ou não, a gente fala que ele é acelerado, mas se a gente não puder usar apoiador e nem atacar no T1, isso é lento, cara. Isso é algo lento. Mesmo a gente tá num formato em que a gente consegue fazer muita coisa durante o turno, mas isso é lento. Você tem uma grande desvantagem, como o próprio Alcim falou, é uma grande desvantagem você não conseguir fazer nada no seu primeiro turno, sabe? Você abre de Sobol, seu oponente usa o GX do Gengar e você perde a partida porque você não teve possibilidade de fazer nada. Então eu acho que eles estão se preparando pra fazer alguma mudança no jogo. Se vai ser o que a gente tá comentando aqui, não sei, é só especulação. Mas explica, GH, como é que é o side deck, porque eu realmente não entendo como funciona. Então, não é muito complicado não, funciona assim. Vou dar exemplo dos jogos que eu já joguei, né? Yu-Gi-Oh! E Magic, que tem side deck. Ambos os jogos, você tem uma coleção de 15 cartas que ficam fora do jogo, fora do seu baralho, mas que você consegue acessar elas entre o Game 1 e o Game 2, ou entre o Game 2 e o Game 3. E você pode alterar o seu deck, pode colocar ou tirar cartas do seu deck e trocar por uma dessas 15 cartas, ou 2, ou 3, ou 10, ou 15. No Magic, você pode simplesmente adicionar as 15 cartas. Se eu não me engano, você não precisa tirar. Você pode que o Magic não tem limite de carta no baralho. Exato, não tem. Mas no Yu-Gi-Oh! Também não, mas você é obrigado a trocar. Mas no tem Magic, mínimo, né? Isso, no Magic tem o mínimo 60 e o limite é até quanto o seu oponente consegue embaralhar com a mão. É literalmente isso. Esse é o limite de cartas do Magic. A partir do momento que seu oponente não consegue embaralhar na mão, esse é o limite. E no Magic você pode simplesmente adicionar cartas. Você não precisa tirar nenhuma carta do deck. Então você tá lá, seu deck 60 cartas, acabou o Game 1, você tem alguns minutinhos pra fazer o side decking, que a gente chama. Você pode pegar as 15 cartas e enfiar no seu deck, pronto. Seu deck agora tem 75 cartas. É horrível, lógico. Você tem muitas cartas no deck. Minha mão é pequena, não consigo baralhar isso não. Pra embaralhar 60 já é difícil. E aí, no Yu-Gi-Oh! Não. No Yu-Gi-Oh! Você é obrigado a ter 15 cartas no side. Então, entre o Game 1 e o Game 2, você pode colocar 15 cartas, mas aí você tem que tirar 15 cartas. Mas geralmente, você não coloca todos, né? Você seleciona, por exemplo. Quando você faz a alteração, seu adversário não fica sabendo que você mexeu, né? Ele sabe que você mexeu, mas não sabe o quê. Porque ele vê você mexendo, né? Ele vê você colocando, tirando cartas. Mas ele não sabe o quê. Aí esse é o rolê. Inclusive, tinha um amigo meu que ele fazia uma estratégia muito boa, cara. Que era o seguinte. Ele pegava as 15 cartas e embaralhava no deck. E depois ele ia tirando as 15 cartas. Então o oponente não sabe se ele mexeu ou não. Porque, tipo, uma coisa é você pegar, tira uma carta do deck, pega uma carta do side. Tira uma carta do deck, pega uma carta do side. Não, seu ele oponente consegue. Aí depois abria e ia tirando. Abria e tirava. Então ele não sabia quantas cartas ele colocou, quantas cartas ele tirou, se ele colocou, se ele tirou, ele não sabia. Então ele tinha essa estratégia. Era muito aí boa, ele sabia, cara. porque ele conhecia o deck dele, né? Sim, ele conhecia. Ele maralhava lá e tirava as 15. Ele sabia. Mas o oponente não tinha como saber se ele usou side ou não. Olha, eu gosto dessa ideia do side deck, talvez até mais do que você interferir no turno do seu oponente. Talvez fique até um pouco mais equilibrado, né? Porque você entra num... Porque assim, hoje a gente tem uma... A palavra não é banalização, mas como a gente... Tipo, primeira rodada do torneio você tem acesso pela Limitless, você tem acesso a decklist de todos os jogadores. Num torneio físico, isso não existe. Você senta na mesa e você só sabe se o cara tá jogando com algum tipo de deck se o teu colega que tá contigo no torneio se enfrentou ele, viu? Ou acabou ali, você acabou rápido a sua partida, você dá uma olhada na mesa, você sabe o que alguém pode estar jogando. A gente não tem acesso, a gente não tem como saber as decklists. Saiu em parceiramento agora, vou jogar contra o Alcim. Mas não tem um botão onde abre a decklist pra eu ver a lista do cara. E eu acho que o meta se desenvolveu de maneira diferente por conta dos torneios no limite eles serem majoritariamente com a decklist aberta. Porque o fator surpresa não existe mais. Exatamente. Se eu sei que o adversário tá com Decidueye, eu vou jogar de maneira diferente desde o meu primeiro turno. Você sabe como você vai se comportar. É
que nem eu jogando de Ice Rider. Dependendo do deck que eu vou enfrentar, eu sei se eu deixo ou não o cara começar. Isso dá uma certa vantagem. Se eu pego uma Mirror, eu sei que eu tenho que começar. Porque quem começa numa Mirror de Ice Rider tem vantagem. Principalmente se o cara tem na lista dele o Articuno. Você tem vantagem. Sim. Então você já muda diferente. Agora, muita gente que tá jogando hoje, quando for jogar físico, o cara vai olhar e vai falar assim: onde é que vem a decklist do cara? Ah, não vê. Ué, não vê? Não vê. Ué, mas como é que eu vou saber o que eu vou enfrentar? Sentando na mesa e jogando. É assim que eu aprendi, sabe? É algo diferente. E no side deck é legal porque eu sentei na mesa, eu e GH. Porra, a lista do GH tem isso. Eu sei que eu tenho 15 cartas ali que eu posso acessar e modificar a minha decklist. Se existir essa regra no Pokémon, e talvez vocês concordem comigo, porque o Pokémon é sempre mais limitado, eu acho que 15 cartas no side deck, ok. Porém, ele vai limitar a gente trocar, sei lá, 5 cartas. Você pode trocar 5 cartas entre o primeiro e o segundo turno, o segundo game, e do segundo pro terceiro game se tiver. Você troca mais 5 se você quiser. Ou troca mais 2, sei lá. Eu não acho que eles vão deixar trocar 15. Eu acho que eles vão dar uma opção. Só um adendo pra galera que nunca jogou com side deck também, que você escolhe o seu side deck, você envia junto da decklist do seu deck. Então você tem que usar o mesmo side deck o torneio inteiro, viu? Pra quem não sabe. Não, eu sei que você sabe, eu sei que você sabe, mas pra quem não sabe eu não sabia, mas eu presumia. É, exatamente. Mas aí porque, só deixando claro que é o mesmo side do torneio inteiro. Sim. Como você registra a decklist, você tem que ir com ela até o final, naturalmente você teria que registrar o side deck também. Você registra o side deck, com esse side, né? Exatamente. Sabe? Então, é uma coisa que me pega nessa questão de mudar tanto o formato do jogo, nesse estilo, é que assim, a gente fala aqui, obviamente, do TCG competitivo, partindo do pressuposto de que é todo mundo master, né? Mas tem a galera júnior, e eu acho que realmente o jogo ficaria complexo demais pra introduzir júnior com todas essas questões. Eu acho entendeu? que não. Cara, eu também acho que não. Até porque sabe? No Yu-Gi-Oh! A gente tem o Dragon Duel, que é criança, literalmente. E eles jogam com side deck normal, eles aprendem. Não é complicado, cara. É bem tranquilo, tem problema. Eu acho que não, porque a quantidade de júniors é pequena. E essa pequena quantidade de júniors já joga competitivo. Já tem pensamento competitivo. É claro que as estruturas de deck deles são mais simples do que a nossa. Algumas até um pouco mais complexas. Mas eles jogam de uma forma bem mais de boa do que a gente. Só que mesmo assim, eu acho que pra eles vai ser até mais fácil, porque às vezes eles têm, eu vejo alguns, né, ter uma tendência a querer colocar mais cartas ainda no deck do que o deck comporta. E aí às vezes não sabe modificar. Então o cara vai saber, ó, eu tenho essas 600 iniciais aqui, essas 15 que eu queria botar também, eu tenho aqui também. Então você vai ter mais possibilidade de jogo. Outra coisa, o GH, tendo a regra do site, você sempre tem que começar com as 60 cartas que você registrou, ou no segundo round você pode começar com outras 60 cartas? Não, sempre as 60 que você registrou. Não, peraí, mas eu acho que a pergunta é diferente. Vamos supor, eu tenho as minhas 60 cartas e tenho 15 de side. Joguei o game 1, resolvi alterar uma carta do baralho. Tirei uma, coloquei outra. Quando acabar esse round, eu for jogar contra outra pessoa, eu preciso voltar o deck ao inicial? Precisa? Aham, precisa. Eu acho que ele entendeu, era isso mesmo. Inclusive no Yu-Gi-Oh! Deve rolar no Magic também. Não sei, nunca joguei torneio de Magic, mas no Yu-Gi-Oh! Toda rodada tem um sorteio pra poder fazer o check-up de decklist. Então, por exemplo, em torneios grandes, médios e pequenos, toda rodada o juiz ele sorteia 2, 3, 4 pessoas, enfim, pra poder, por exemplo, a rodada vai começar, todo mundo senta na sua cadeira, todo mundo prepara o deck, prepara o playmatch, do jeito do Pokémon. Assim, deixa o seu deck lá em cima da mesa. Aí o juiz sorteia 3, 4 pessoas e fala assim, ó, fulano de tal, traz seu deck aqui. Aí eles conferem o deck da pessoa do jeito que tá em cima da mesa com a decklist. Porque acontece muito por querer ou não, de gente começar a outra partida com o side do jogo passado. Muitas vezes sem querer, claro, tipo, acabou o jogo correndo, a pessoa junta as cartas em baralho, vai pra mesa e esquece de trocar, entendeu? Às vezes ela esquece de tirar do deck e voltar pro original. Então, eles têm algumas medidas pra poder prevenir que pessoas trapaceiem com isso, que é justamente você sortear aleatoriamente pra conferir os decks, e tem também as pessoas que simplesmente esquecem. E se você tiver alguma carta diferente, você toma um game loss já. E aí, pro game 2, os jogadores podem acessar o site. Então, tem esses rolês, mas você é obrigado a começar toda rodada com o seu deck original, main deck. Só pra completar, no Pokémon também tem essa regra de fazer um check-out checar a lista, a decklist do oponente, mas normalmente em torneios grandes. Torneios menores, League Challenge, League Cup, acontece normalmente nos baralhos do top 4, né? Eu acho que o top 4 ou top 8, talvez. Agora eu não lembro, eu joguei e eu passei por isso 2 vezes. Agora eu não lembro se foi top 4 ou top 8, mas eu acho que foi League
top 8. O top 8, Então, tipo, fechou ali o suíço, decidiu o top, os juízes recolhem todos os baralhos de quem tá no top, e aí faz a checagem pra poder iniciar o top. Isso aconteceu comigo eu lembro de um League Cup que aconteceu isso, eu só não lembro se foi top 4 ou top 8, mas acho que foi top 8. E no International de São Paulo, eu caí num sorteio desse, que o GH falou que é sorteado, eu caí num sorteio desse. Em alguma das rodadas, eu acho que foi na terceira ou quarta rodada. Foi na rodada, mas foi no final, não foi no início. Foi no final. Acabou a rodada, o juiz me chamou. O juiz chegou na mesa, sorteou a nossa mesa, aí pegou os 2 baralhos, levou pra um lugar pra poder fazer a checagem, e aí depois devolveu. Tanto que eu nunca vou esquecer disso, né? Porque foi quando eu perdi meu playmatch, e aí depois eu consegui achar. Mas eu passei por esse sorteio de check. Então, realmente, galera, se for jogar torneio, toma muito cuidado com a decklist, tá? Independente de side deck ou não. Toma muito cuidado, porque já teve gringo, youtuber famoso, que não registrou as cartas de apoiador. Foi apoiador? Acho que foi as cartas de apoiador. O Pablo Mesa. Foi o Mesa? Foi o Pablo Mesa. Foi Mesa. No IC de São Paulo, ele tava com um deck de Ninetales, Zoroark, se não me engano, e ele esqueceu de registrar os suportes. E ele tem que jogar o resto do torneio com todas as energias de fada. Ele colocou as energias de fada. Muito engraçado. Cara, acontece, cara. Pro player, cara, já foi campeão foi 2018, regional. eu acho. Esqueceu, cara. Acontece. Acho que foi 2018. Acontece com as melhores famílias. Entendeu? Então prestem bastante atenção na decklist de vocês quando vocês forem jogar, tá? E peçam ajuda a juízes, porque sempre tem juiz lá, se você tiver qualquer dúvida. Então já tô avisando a vocês, porque tem muita gente ansiosa pro jogo voltar. Tem alguns lugares, até em São Paulo já teve loja anunciando que tá começando a retornar torneio. Então se você for jogar torneio físico e precisar registrar a decklist, toma muito cuidado. Se tiver dúvida, chama um juiz, ele vai te ajudar. Pode ficar tranquilo, o dono da loja, alguém vai te ajudar. É só você tomar cuidado pra não passar pro perrengue de decklist. Até colega que já é experiente no jogo, o cara te ajuda a registrar. Só voltar um pouquinho do negócio do side deck, cara, só pra completar a ideia do side deck, pra galera entender. Por que eu acho o side deck uma coisa muito boa em qualquer jogo? Tem jogo que não suporta realmente, mas eu acho que o Pokémon é um dos que suporta. Tem muita gente que acha tipo, não, ia ficar muito roubado você poder colocar 15 cartas reservas, a mais o Pokémon, que uma carta muda o jogo, você põe, sei lá, na época do Greninja, você põe a Giratina e pronto, acabou o Greninja. Mais ou menos isso. Mas no side deck, você tem que pensar que o seu oponente também usa side deck. Uhum. E é um rolê que aumenta tanto a complexidade do jogo, no sentido de o deck building fica tão melhor com um side deck, que você consegue fazer, tipo, o seu deck do G1 é um deck só consistência, totalmente de consistência. Dependendo da match que você pega, você troca algumas cartas que deixam o seu deck muito melhor contra aquela match. Mas aí você pensa, pô, é meio roubado, né? Se enfrentar um deck desse do Ice, você tem um counter? Beleza, mas aí você pode usar cartas no desse do Ice que também melhoram essa match. Então, é uma via de 2 lados, né? Tanto você pode abusar do side deck, abusar no bom sentido. Você pode fazer escolhas de cartas que beneficiem muito a sua estratégia e o seu oponente também pode. E aumenta outra camada de complexidade, que é você tentar pensar qual side deck o seu oponente usaria. E aí você pensa em cartas que você usaria pra counterar o side deck do seu oponente. Então tem esse rolê também. Então aumenta muito a complexidade do jogo. Beneficia muito quem sabe usar side deck, porque o que acontece muito no Yu-Gi-Oh! É que tem gente que acha que é simplesmente tirar cartas e colocar as cartas boas na match. Tinha gente que fazia o seguinte, no Yu-Gi-Oh! Era 40 cartas o mínimo, né? E geralmente a galera usa 40. A galera tira 9 cartas lá e põe 9 cartas boas contra o deck do oponente. Beleza, cara. Mas às vezes as 9 cartas que ele tira são cartas de consistência. E aí o deck brinca. E aí não roda. Então tem também esse nível de complexidade, que a pessoa precisa saber sidear. Não é simplesmente tirar a carta e colocar. Você precisa tirar as cartas certas e colocar as cartas certas. Então deixa o jogo tão melhor, mas tão melhor, cara. Eu acho que nesse ponto que você falou de aumentar a complexidade, realmente. Mas isso também mudaria o tipo de carta a ser lançada. Um exemplo foi esse mesmo que você deu. Se você tem side deck que pode mudar o seu baralho entre os games, não existiria uma carta como a Giratina que pode simplesmente parar de funcionar um deck. Porque se tem Greninja no formato, todo mundo vai ter a Giratina no side deck e vai puxar ele pro Game 2, né? O que aconteceria é, tipo, eles lançariam a Giratina junto com o Silent Lab. Alguma coisa assim, entendeu? Sim, eu entendo. Mas tem uma carta só. Giratina, e seu oponente ia usar ela. Uma carta só que destrói um deck é bem chato. Então, eles mudariam o design das cartas, com certeza. O design das
cartas teria que necessariamente mudar. Eu acho que esse é o tipo de mudança que é muito mais agressiva do que, por exemplo, voltar a atacar ou voltar o suporte no T1, sabe? Bem complicada mesmo de ser implementada no TCG. Acho que o nível de complexidade do jogo não ia só aumentar, ele ia nas alturas. Um jogo que é bem simples e voltado até, sabe, pra criança, às vezes. Eu não acho que talvez iria ser tão absurdo essa troca, porque assim, o jogo, ele é simples, mas ele é simples pra quem é casual. Quem joga que nem a gente, o jogo é complexo pra caramba, cara. Mesmo que a gente joga hoje. Tem muita coisa que tem gente que não entende como que funciona certo tipo de mecânica. Tem gente que, cara, pergunta básica. Tem gente que fala assim, mas é certo jogar com tanta quantidade de energia? É só isso mesmo? Ou coloca mais ou coloca menos? Aí eu falo, cara, depende do jeito que você tá jogando. A gente chegou no consenso que o Ice Rider joga bem com 8 energias, mas depende da lista. A lista do Shintaro Ito, a primeira lista que ele lançou de Articuno, o cara usa 6 energias básicas e uma energia especial. Já caiu 2 energias duas não. Não, ele usa 5 básicas e uma especial, se eu não me engano. Meio que ele diminuiu 2 energias do que tava todo mundo achando que era consistente e certo do deck. Por quê? Ele mudou totalmente a estrutura. Então isso é complexo de você pensar. O cara tá vendo uma certa situação e aí do nada você muda totalmente. Então já é complexo o jogo. Porque, tipo assim, o básico, beleza. Se a gente tem a regra básica, eu só posso evoluir no próximo turno. E aí vem o Bronzor, que se eu for o segundo eu posso evoluir. Aí o cara que começou a jogar agora fala, como é que você evoluiu? Por que você evoluiu? Então tem coisas que ainda o jogo é complexo. O side deck entrando, ou uma estratégia de você interferir no turno do seu oponente durante o turno do seu oponente, ela seria complicada no início, assim como quando mudou a regra de você não usar apoiador no início, muita gente, até engrenar deu aquela demoradinha, mas depois, cara, vai virar o normal, porque hoje é normal, você já esqueceu como é que é jogar usando apoiador no T1. Sim, eu já esqueci, pra mim já é mais do que natural você saber que não vai já usar o apoiador no T1. Não, e tem outra coisa, tipo, o Pokémon hoje, ele já tem muita carta agressiva, que eu acho desleal. Chega a ser desleal, entendeu? Tem mesmo. Então, tipo, eu prefiro ter carta desleal em que eu possa usar um side deck pra counterar ela, do que você chegar num torneio e você enfrentar um deck que tem uma carta desleal pra sua estratégia e você não pode fazer nada. É tipo, você tá lá com o Shadow Rider e você enfrenta um desse do AI. Acabou, velho. Você não vai fazer nada. Eu prefiro ter a chance de ter um side deck. E todo mundo já passou por isso várias vezes em vários torneios. De tipo, eu tenho que fazer meu deck assim, e se eu pegar tal match eu simplesmente desisto, porque eu não tenho o que fazer. E isso eu não gosto no jogo. Isso é uma coisa que eu sinto falta do Yu-Gi-Oh!, que era justamente isso. Nunca tinha jogo perdido. Porque sempre tem a opção de side deck. Então nunca tem jogo perdido se você ter side deck. É sempre uma questão de habilidade do jogador em ter feito um side deck bom e saber jogar na fraqueza. É isso. Foi o que eu falei o que eu tenho comentado com o pessoal nas lives que eu faço de estudo. Cara, você se prepara pra jogar certas partidas, você monta a sua lista o mais consistente possível. Mas eu queria botar uma carta aqui porque eu tenho muita fraqueza contra tal cara. Se ele é um deck que você vê a possibilidade de enfrentar, mas é uma possibilidade pequena, você tá num torneio de 7 rodadas, aceita aquela derrota, 6-1, você tá passando pro top, você tá passando de fase. É esse tipo de pensamento que você acabou de falar. Tem um certo tipo de deck que é só aceitar a vitória e vambora. Que nem eu jogando de Ice Rider. Se eu pego o Lucario e meu Metal, eu vou jogar, beleza, vou jogar na sorte do cara brincar e eu conseguir desenvolver o jogo pra cima dele. Mas se ele rodar, é só aceitar a derrota. Cara, hoje eu tava jogando de Metagross VMAX. Eu enfrentei vários decks de Ice Rider. Eu não perdi nenhuma. E o Metagross é ruim. E o deck simplesmente venceu porque bate da fraqueza. Pois é, exatamente. Aí eu queria ter a opção do side deck justamente por isso. Que eu odeio ter uma auto-loss. O side deck, você tira essa chance do cara ter uma auto enquanto você... Lembra de você na Copac Cup Latam? Esse é um exemplo de vários, né? Eu já passei por isso mais de 50 vezes na minha vida. De pegar uma mente perdida. Cara, na Copac Latam foi isso, cara. Tu entra de Victini, tava de Victini, né? Eu entrei de Victini e pensei, vou tirar o Volcanion, não tô usando muito no deck. É um deck só que eu vou enfrentar, que eu preciso do Volcanion, aí eu peguei ele na primeira rodada. Que é o Otário. Então, tipo, são coisas que acontecem, eu aceito, fiquei chateado. Não fiquei chateado. Tipo, você aceita, acontece.
acontece, é azar, mas eu queria não ter que passar por isso. Eu parto do pressuposto de que, assim, existe match muito difícil, é muito raro mesmo uma autolosa. Pô, eu já ganhei de Grambuza no Rayquaza, sabe? E então, assim, eu evito desistir de cara da partida, a não ser que eu realmente não tenha uma possibilidade de caminho nenhum naquele game, sabe? E eu, sei lá, eu teria um pouco de receio da complexidade que esse side deck traria. Nossa, só de imaginar o novo design das cartas, ter que mudar todinha a plataforma online, não sei, eu não sou muito partidário da ideia, não. Eu gosto do rolê de você chegar e ter um deck pré-definido e ir com ele até o final do torneio. Isso mostra, realmente, na minha opinião, né? Tem um pouco de fator sorte, né? Mas eu acho melhor, né? É bem opinião pessoal mesmo. Eu acho que é um pouco de costume também. Pode ser. Mas assim, esse rolê que você falou, com certeza, nunca desista das suas partidas, joguem até o final. Mas fica aquele sentido ruim no jogo, tipo, não pude fazer nada, cara. É simplesmente o cara rodar ou não. Essa que você ganhou do Granbu, é certeza que é tipo, o cara zicou e eu ganho, beleza. Se o cara rodar, eu perco. E é isso, não tem muito o que fazer. Igual cartas igual Zamazenta, Altaria, Decidueye, o próprio Giratina do Greninja. Se o Greninja tivesse a opção de usar um side deck, o Giratina não ia ser tão problema. Às vezes o cara nem usaria um Giratina porque ele sabe que o Greninja usa side deck. Então tem esses nuances do side deck que eu acho que é bom pra quem gosta de fazer deck building, porque aumenta várias camadas de complexidade e deixa mais justo o jogo, no sentido de que não é a sua deck list que vai decidir a partida, ou se você vai começar ela favorável ou não. Vai ser a sua estratégia do deck junto com o que você colocou no seu side deck, junto com você saber usar os dois, tanto o seu deck e o side deck, é que vai definir de fato o andar da carruagem, se você vai ganhar ou não. Eu acho que é mais ou menos esse rolê. É você não entrar na partida tipo 80-20, se o cara zicar eu ganho. É mais o rolê tipo, ok, perdi a primeira, na segunda eu diminuo a desvantagem. Mas tem partida que é 80-10, hein? Não, é 90-10, hein? Brincadeira, cara. Pois é. 80-10, 10% fica pro empate. Certo, fica pro ID que você oferece pro seu oponente. Por aí. Bom, vai falar, GH? Não. Então, só pra completar aqui também, a gente teve alguns Pokémon anunciados, né? São novos. Temos o Virdir, que eu acho que é assim que lê, porque ele parece um bicho nórdico. Eu acho que é assim que se pronuncia. Virdir. É uma evolução do Stantler. Ele é normal e psíquico. Cara, eu vi um meme muito engraçado. Que viadão bonito. O design dele ficou maneiraço, cara. Realmente, eu curti pra caramba. O chifre dourado. O design dele ficou muito legal. O design ficou legal, mas eu tava esperando um bicho de gelo. Na real. Não, talvez metal, cara. Ele é muito cinza. Metal também, mas, gelo, ele parece muito um bicho de gelo, sabe? Ele é inspirado num bicho que vive em lugares com inverno rigoroso. Sim. Tem a pelagem branca e cinza. Na hora que eu bati o olho, eu falei, beleza, Stantler vai virar um bicho de gelo. Não, ele vai ser psíquico. Ele poderia ser... O Stantler normal já poderia ter sido lançado normal psíquico. E esse Stantler aí poderia ter sido gelo psíquico. Olha só. Com certeza. Aí eu boto fé. Porque, cara, o Stantler normal, eu fico puto porque que ele não é psíquico. É um bicho mó da hora, né? Aí você vai... Ele é da hora. Tipo, a cara dele tem esses rolê do... Parece 2 olhos, esses chifres deles aí. E aí ele aprende ataque psíquico, hipnoses, acho que algum outro ataque, não lembro qual mais. E ele não é psíquico. Vocês estão ligados que eu tenho um vídeo temático de Natal no meu canal com ele, né? Malamar fazendo ele bater. Ele bate... Acho que é 80 mais 80 se tiver com uma ferramenta ligada a ele, alguma coisa do tipo. Aí eu fiz um deck só pra poder rodar fazer um vídeo temático de Natal. Justo. Justo. Mais do que justo. Além dele, temos também outro Pokémon novo, que é mais uma evolução, é o Basculegion, que é uma evolução do Basculin. E parece que ele evolui, porque esse aqui ele é fantasma. Tipo, dele é água fantasma, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui. É água fantasma, né? Ele é da região de... O nome da região é região Hisui, né? E ele é possuído pelos espíritos de outros Basculins, né? Que estão por ali, né? Pra continuar sua jornada. Eu tô traduzindo muito rápido. Eles não conseguiram subir a corrente. Faleceram no meio do caminho e aí ajudaram um Basculin a evoluir. Então virou o Basculegion. Eu particularmente achei legal o design, não achei tão ruim não. Faz sentido com o que é o Basculin e com a ideia, né, do
dele ter os espíritos ali, realmente parece e tal. É legal. E é uma montaria, tá? Tanto o Virdir, que é a evolução do Stuntler, quanto o Basculegion, eles são montarias dentro do jogo. Um pra água, obviamente, e o outro pra terra. O que vocês acharam do Basculegion? Eu achei da hora esse bicho aí. Ele tem uma cara de malvadão, né? Parece inspirado naqueles desenhos que a gente vê antigos, japoneses ou chineses, eu acho, na verdade, que tem dragões desenhados com esse estilo na lateral dele, né? A única coisa que eu me pergunto é se o Basculegion vai ter a diferenciação que nem o Basculin, né? Porque o Basculin tem o com a faixa vermelha e o com a faixa azul. E o único Basculegion que a gente tem até agora, ele é vermelho, né? Será que os dois vão evoluir pro mesmo bicho? Será que um vai ser vermelho e o outro vai ser azul, né? Sei lá, eu tava pensando nisso aí quando eu vi a evolução. Mas eu achei, assim, muito curioso eles pegarem uns Pokémon que não são muito mainstream, né? Não é todo mundo que você vê comentando do Stuntler, do próprio Basculin, né? E eles vão ganhar alguma visibilidade nesse jogo, porque obviamente o pessoal vai atrás deles agora, porque eles têm essa forma diferente. Eu acho que provavelmente tem evolução pros dois, mas eu acho que é mais fácil ter evolução só pra um do que os dois evoluir pro mesmo. É verdade. Mas eu acho que vai ter evolução pros dois. Com essa dúvida se teria evolução da outra cor também. Vai falar dos outros? Eu tava esperando o GH completar, que eu acho que ele ia falar mais alguma coisa. Não, vou não. Vou falar. Tá, vou puxar mais uma. Agora, entrando pra Pokémon da região, né? Uma forma da região. O Growlithe Hisuian Growlithe, né? Que é um Growlithe da região de Hisui. Ele é um Pokémon fogo e pedra. Ele tem um design totalmente diferente, né? Como se ele tivesse uma pelugem muito maior ali na região da sua cabeça ali, do seu rosto. E diz que ali, aquele chifrinho que tem a pontinha assim na pelugem dele ali, aquilo ali é uma pedra. Aquilo ali é uma parada de pedra que é frágil, mas é de pedra. E, tipo, eu achei legal o design dele e eu tô muito curioso pra ver o Arcanine. Se ele é assim, imagina como é o Arcanine, cara. O Growlithe fogo pedra, ele não pode passar nem perto de qualquer coisa que tenha água, né? Exatamente. Eu achei bem curioso o design dele e ser logo um bicho que é básico, né? Não é uma evolução diferente, né? Que nem, por exemplo, foi com o Pikachu em Alola. O Pikachu era o mesmo, ele evoluía pra um bicho diferente. Aqui não, a gente tem um bicho básico numa região que no futuro o Growlithe, eu não sei se ele tá disponível em Sinnoh, né? Mas seria muito estranho. Eu quero saber como é que eles vão fazer essa... Ele evoluiu pro que a gente conhece hoje. Foram mudanças que aconteceram através do tempo. Pode ser. Mas aí o nosso Growlithe seria o Cantonian Growlithe, né? Esse seria o original. Exatamente. Então... Não, mas qualquer coisa seria regional. Até os iniciais que são diferentes. O Rowlet, Piplup e qual é o outro? Agora eu esqueci. É Rowlet, Piplup e... Quem é o de fogo? O de fogo é o quê? É o... Você fala de Alola? É o do Incineroar lá, o Litten. É o Litten? O Litten é de Alola. É o Litten, né? Ah, não, você tá falando do... Eu vim conferir do se dava pra Arceus capturar. Como é que é? Você tá falando do Arceus? O Legends. Do Legends. É o Cyndaquil. É o Cyndaquil? Ah, tá. Então é o... Como é que é o básico dele? É Cyndaquil mesmo, né? É o Cyndaquil, pô. Então, esses Piplup, Rowlet e Cyndaquil, eles são forms, eles são originais daqui. Não são das outras regiões. Vocês lembram do que eu expliquei por que são esses três? Não. Não, lembro sim, por causa das armas. Eles fazem referência a estilos e armas também, porque um evolui pro que é o arqueiro, Piplup é uma, tipo, espada, evolui, né? É o design dele. O Samurott. E só o Cyndaquil que eu não lembro agora. Não é Samurott não. Qual que é do Piplup? Empoleon. É o Empoleon. Isso. Mas é Piplup? Não, é o Oshawott, não? É o Oshawott. Ele usa uma lança. Não, é o Oshawott. Eu tô vendo Piplup aqui. Eu tô vendo Piplup aqui na imagem, por isso que eu confundi. É um Oshawott, né? Vai pro Samurott, que é um samurai, pô. Tipo, o desse do Ai é um ninja arqueiro, tem tudo a ver com o Japão. O outro é um samurai, tudo a ver com o Japão. E o Typhlosion, aí a galera fica, pô, por que é o Typhlosion? Mas é porque o nome em japonês dele é Bakufu, que tem a ver com pólvora. Então é a arma de fogo, é o Typhlosion. Pode ser. É porque vem do Bakufu. Depois pergunta pro Yukio aí. Vou perguntar depois, ele vai explicar direitinho. Por fim, temos
a Hisuian Braviary, que é uma forma que é até maior do que a Braviary que a gente já conhece, né? E ele é do tipo psíquico voador. Parece que tem uma tendência a esses Pokémon ser psíquico alguma coisa, né? Psíquico voador, normal psíquico. E ele evolui de um Rooflet comum. E ele é maior do que ele tem um tamanho muito maior do que o normal. E eles têm a tendência a viverem sozinhos. Então, diferente dos outros, né? Eles vão se isolar mesmo e é isso aí. Vai, Chalone. Esse bicho aí eu achei estranho. Até a forma normal dele é estranhona, a forma de Hisui é estranhona. Não sei ainda o que esperar. Eu achei não. O que você achou, GH? Não, eu achei meio estranho. Eu gostei muito do Growlithe, mas ele é estranho, caralho. Eu tenho que ver o Arcanine, como é que vai ficar. Que se o Arcanine... Alguém tem que fazer uma tosa nesse Growlithe. E vocês viram por que o Growlithe é assim? Ou porque tem um texto aqui, eu acho. Não é mais. É porque lá no Japão tem muito aquele rolê das estátuas que tem cachorro, que tem um cachorro dragão, não sei. Mandaram uma foto de uma estátua mais cedo, deixa eu ver se eu acho. E o Growlithe é igualzinho, cara, a estátua. Por isso que ele é rocha agora. Porque é pra fazer uma referência a essas estátuas que tem lá. O Braviary eu achei legal porque esse detalhe que tem na cabeça dele, isso parece muito com o tipo Scary Face, sabe o ataque no jogo? Que abre um olhão assim grandão. Tipo, é como se isso fosse algo natural dele pra espantar alguns Pokémon ou pra botar medo em algum deles, sei lá. Eu achei muito legal isso daí. Eu achei maneiro, eu curti. Aqui, ó, vou mandar a foto pra vocês. É o Lion Dog. Manda aqui. A estátua já. Depois vocês procurem aí, quem estiver ouvindo, Lion Dog, e vocês vão entender a referência do Growlithe. Ah, tá. Faz sentido. Realmente faz sentido. E por isso que ele é rocha. Bom, esse boss aqui que a gente tá vendo a imagem nessa postagem, falaram que ele possivelmente é um ancestral do Rowan, né, do professor da região de Sinnoh. E faz sentido porque o design dele parece muito. É bem parecido. É a cara do Rowan. É a cara do Rowan. Essa Silene aqui que tem nome de baiana, ela... Olha o cancelamento vendo. Olha o cancelamento. Brincadeira, gente. Pelo amor de Deus, pô. É porque eu lembro de um... Eu esqueci o nome agora, mas é um programa humorístico lá da Bahia que tinha um personagem chamado Sirlene. E aí eu lembrei na hora, cara. E é engraçado demais, é muito maneiro. Lembra que antigamente tinha uma música que fez muito sucesso, que é "Eu vou beber pra esquecer meu problema". É desse programa. E aí tem vários outros personagens. Aí tem uma que é a Silene, por isso que eu lembrei na hora. E ela é ela que te ajuda na jornada, se eu não me engano. Ela que te dá uma moral lá. Ela parece a vovó do Cyrus, né? É mesmo, eu não tinha reparado isso não. Parece mesmo ter uma ancestralidade. Só pra fazer uma correção aqui. Se for procurar Lion Dog, coloca estátua na frente. Só isso. Senão vai aparecer outra coisa. Vai aparecer cachorro que parece leão. Medo do que pode aparecer. Eu acho que é isso, galera. A gente comentou o que eu queria trazer, né? A proposta de trazer esse assunto do Legends Arceus era trazer que impacto o jogo poderia ter, essas informações as informações iniciais, né? Especular o que impacto poderia ter dentro do Pokémon TCG, porque querendo ou não, a gente recebe no Pokémon TCG o que vem do jogo, então o que é lançado no jogo, novidades do jogo, ou talvez até mecânicas do jogo, elas são trazidas pra nós no Pokémon TCG. Vídeo Ataque GX, vídeo aí também Mega que veio, mas veio como o nome de Mega, né? Mas os Pokémon VMAX, que são os Gigantamax, ou os Dynamax, que veio pra gente como, né, os Pokémon VMAX. Então, tendo toda vez que eles lançam algo no jogo, isso se reflete dentro do TCG. Então, como a gente teve ótimas novidades hoje, fazia sentido a gente trazer também, especular um pouquinho sobre como que esse jogo qual o impacto iria causar no Pokémon TCG. Nosso querido Alcim vai trazer o Rolling da semana. Manda braba. Vamos lá. Na semana passada eu deixei de Rolling a seguinte pergunta. Todo mundo conhece aí o Houndoom, que saiu em estilos de batalha, com a habilidade Rugido Golpe Decisivo, que me permite uma vez por turno procurar por uma carta de energia Golpe Decisivo no meu baralho e ligá-la a um dos meus Pokémon Golpe Decisivo, e o Pokémon que recebeu essa energia recebe 2 contadores de dano. A minha pergunta é, se eu já tivesse as minhas 4 energias em campo ou 3 em
campo, uma no descarte. Eu ainda poderia usar a habilidade do Houndoom pra poder olhar o meu deck? Até fui curioso porque os nossos amigos lá do Fala Miau, o Sr. Laga Laga postou sobre a pergunta e disse que quem acertasse iria receber um booster dele. Mas ninguém acertou. Todo mundo achou que eu ainda poderia usar a habilidade, mas não. Como a posição das 4 cópias que eu posso ter da energia de golpe decisivo já são conhecidas, isso significa que a habilidade do Houndoom resta infrutífera, necessariamente infrutífera. Então eu não posso ativar a habilidade porque eu sei que ela vai resultar em nada. O que eu poderia fazer é, tendo mais de um Houndoom em campo e tendo apenas uma energia no baralho, eu posso falhar a habilidade do primeiro Houndoom e acertar no segundo. Agora, estando as 4 conhecidas em campo ou no descarte, a habilidade não pode ser ativada. Então, infelizmente, ninguém vai ganhar booster. Para a semana que vem, a minha pergunta envolve uma carta que tá próxima de rotacionar e uma que vai permanecer no formato. Eu tenho a Lulu e Vitória, aquele apoiador aliados, né? Que a gente tem, que tem como efeito primário trocar o Pokémon ativo por um dos Pokémon no banco. Ao jogar a Lulu e Vitória, eu posso descartar 2 cartas da minha mão e curar 120 pontos de dano do Pokémon que eu movi para o banco. O que aconteceria se eu usasse a Lulu e Vitória tendo o estádio Spike Muff em campo? Relembrando, o Spike Muff diz que sempre que o Pokémon ativo de um dos jogadores for movido para o banco, durante o turno dele, coloque 2 contadores de dano naquele Pokémon. E aí, a Lulu e Vitória vai curar primeiro e o Pokémon recebe dano depois? O Pokémon recebe dano e depois é curado? As duas coisas. E se o meu Pokémon estiver próximo de ser nocauteado, esses 20 vão causar o nocaute ou não? A resposta na semana que vem no Dragon News Podcast. Então é isso, pessoal. Esse foi o nosso programinha semanal. Eu espero que vocês tenham curtido o papo de hoje. Eu já começo a me despedir por aqui. Muito obrigado a vocês por terem nos ouvido. Não esquece de comentar aqui sobre o Rolling da semana. Quem sabe você ganha um boosterzinho. E também não esquece de interagir. Mande uma mensagem. A gente vai gostar de ler sua mensagem aqui no nosso querido programa. Eu sou o Alan Cruz, o Cato Play. Você me encontra nas redes sociais do canal Cato Play, Instagram, YouTube, Twitch. É só colocar Cato Play que você vai me encontrar. Tamo junto, pessoal. Até o próximo Dragon News Podcast. Eu fico por aqui. Fui. É isso aí, galera. Valeu por ter ouvido. Torçam pra gente no Latam Cup. Quando vocês ouvirem, já vai ter passado. Pelo menos pra mim. Pra mim também. Então vai ter passado pra gente, mas torçam aí, sei lá, pro próximo. Se a gente classificar, torçam pro próximo. Valeu por ter ouvido, me acompanha lá no Twitter, GH_PTCG, falou. É isso aí, pessoal. Torçam de forma retroativa pro GH e pro Cato. E eu deixei as minhas redes sociais, tanto no Instagram quanto no Twitter, @JoãoAlcim. E você pode seguir o Dragon News tanto no Twitter quanto no Instagram, em @DragonNews_pod, ou mandar um e-mail com a sua crítica ou sugestão para dragonnews.podcast@gmail.com. É isso aí, até semana que vem.